Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Amigos ouvintes, está no ar mais um programa Música e Mensagem. Deixei aqui na abertura do programa um pouquinho tocando aí o Krishna Das, vocês estão ouvindo aí, mas não vai dar pra gente ouvir a música toda porque eu quero aproveitar ao máximo a presença do nosso convidado. Hoje nós vamos continuar aquela nossa série de estudos sobre desenvolvimento energético, mas será uma aula, será um estudo um pouco diferente, porque hoje eu pretendo passar para vocês um pouquinho, claro, porque esse é um assunto muito complexo, muito amplo, mas eu quero dar uma palhinha para vocês, uma ideia geral para vocês do desenvolvimento energético, do equilíbrio energético dentro do contexto do yoga. Isso mesmo. Só que eu não entendo de yoga. Então eu trouxe aqui uma pessoa que eu conheço há muitos anos, já fizemos até uma matéria juntos sobre hinduísmo, se eu não me engano em 2001. Eu já fiz uma aula de yoga com ele, ele dá aula de yoga lá no IPPB, do nosso amigo Wagner Borges. Eu trouxe aqui essa pessoa que eu gosto muito, que é o Enki. O Enki, o Luiz Fernando, o Enki, ele vai falar do trabalho dele, vai divulgar, porque ele é professor de yoga, então ele vai divulgar onde ele dá aula. Então, olha, pega uma caneta, pega um papel, para você anotar, tá bom? Para depois não ficar correndo aí atrás de caneta e papel, pega para anotar. Enquanto isso, o Enki vai falar um pouquinho do trabalho dele, vai se apresentar, para depois a gente entrar nesse tema, como que o yoga ele lida com essa questão do desenvolvimento energético, que é o tema da nossa série de estudos. Então, muito obrigado por você ter aceito o convite de vir aqui compartilhar o seu conhecimento com o nosso público da Rádio Mundial. Boa tarde. Eu que agradeço, Vitor. Agradeço também o seu carinho pelas palavras aí. E quero que você saiba que a recíproca é verdadeira. E eu fico muito contente de poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu sinto ser o yoga. Legal. Antes, fala um pouquinho de você, da tua trajetória, da tua ligação com o yoga. Conta um pouquinho para o nosso público que ainda não te conhece. Né? Você já esteve no programa do Wagner Borges, mas de repente o pessoal que não acompanhou. Ok. A minha jornada com yoga, ela começou de uma forma despretensiosa, não foi nada programada e foi algo realmente que parece que me colocaram no caminho. Isso por volta de 2000, eu comecei na sala de minha casa, separar um espaço para dar palestras. E um amigo meu na época, ele era professor de Hatha Yoga e começou a dar aulas de Hatha Yoga na sala de minha casa. Passado algum tempo, ele falou, eu não vou mais fazer isso, né? Eu não quero mais dar aula. Eu falei assim, mas como assim? As turmas estão montadas. Eu falei, dá aula você.
Falei, mas eu não sei dar aula. Mas você já fez isso em outras vidas, você vai lembrar e você vai fazer. Eu até brinquei com ele, fiquei bravo, na verdade. Falei, não, mas se eu fiz em outras. Nessa aqui eu não lembro. Não tenho como fazer. Mas, enfim, comecei meio que reproduzindo as aulas dele. E um comichão interno dizia, não é assim. Tem algo errado nisso. E eu comecei a travar uma luta interna com a minha intuição, com as sensações que eu tinha de que aquilo que eu estava fazendo não era exatamente como deveria ser feito. E aos poucos eu fui rompendo com esse medo e fui introduzindo as coisas que eu sentia como deveriam ser. Só que aquilo que eu passava para os alunos não tinha em livro. Não tinha como eu confirmar. E aí eu ficava muito preocupado. Falei assim, poxa vida, será que eu estou inventando? Será que eu estou fazendo algum mal às pessoas? Até que em 2004 eu fui fazer o curso de formação para professor. Falei, bom, já que me colocaram nesse caminho, vamos levar ele a sério. E acabei conhecendo um professor indiano. E a minha surpresa foi que conforme ele foi falando as coisas como eram na Índia, batia muito com aquilo que eu já praticava aqui. Então, de alguma forma, isso eu trouxe a lembrança de verdade, como o meu amigo Edson havia dito, né? Eu realmente lembrei, só que eu não tive consciência de que lembrei. Eu fui ter só confirmação depois desse contato com o... Você seguia a tua intuição. Eu segui a minha intuição. E aí, depois desse contato com o professor indiano, eu pude perceber que o que eu estava fazendo era fidedigno. Era uma coisa... Você foi à Índia para encontrar esse professor? Não, ele veio ao Brasil fazer uma série de cursos de formação. Acabou que eu me inscrevi num desses cursos e tive a oportunidade, depois de ficar com ele quase 6 meses que ele passou morando em minha casa. E dali eu fui vendo que as coisas que eu tinha intuído, na verdade, estavam bem fundamentadas dentro da tradição do yoga. Né? E a partir de então, desde 2004, eu venho dando vazão a essa intuição, vamos colocar assim. E você também organiza viagens para a Índia, sim, né? Sim. Inclusive, no final do ano, nós estamos com uma viagem partindo no dia 27 de dezembro. E eu busco muito não fazer das viagens para a Índia apenas turismo. Eu me preocupo em escolher bem o roteiro para que o conteúdo da viagem seja mais do que turístico e sim uma oportunidade de aprofundamento de conteúdo, de informações, mas também de percepção e contato espiritual. Não que a gente vai encontrar o guru, vai ver alguma entidade maravilhosa lá, não. Não é isso. Mas de gerar nessas viagens a oportunidade das pessoas se perceberem melhor e entenderem melhor os seus próprios processos. Não projetando dogmatismos, né? Simplesmente apresentando a elas uma nova oportunidade de entender as coisas que elas já vivenciam no dia a dia. Então essas viagens tem sempre o dedo dos amparadores, né? Dos mentores, como o pessoal gosta de chamar, não tem problema, mas os amparadores estão sempre me direcionando e muitas vezes eu faço reuniões fora do corpo, né, projetado, para decidir direitinho aonde, quando. Às vezes você tem que barganhar com alguns amparadores, falam, mas é um grupo que eu estou indo para levar para estudar. Eles falam, olha, todo mundo fala que vai trazer gente para estudar aqui. Aí você tem que colocar a sua palavra na mesa, né, para esse amparador garantir assim, um convívio mais harmônico de um grupo que vem de um outro contexto ao visitar um templo, por exemplo. É difícil. Tem toda uma influência energética nesses lugares que, ainda bem, nós recebemos um amparo da última vez que eu fui, a gente recebeu um amparo muito bom e a gente pôde aprofundar a experiência com aquele ambiente. Então, são viagens que não são turísticas. Eu faço questão de deixar isso. O pessoal que vem fazer as inscrições não é para simplesmente ir comprar, conhecer o Taj Mahal. A gente vai com o propósito de aprofundar a relação que a gente tem com a espiritualidade. Então, você aí, depois vai anotar direitinho, você que se interessou, pode anotar no final do programa o telefone para ter mais informações ou fazer a inscrição. Em que você dá aula de yoga lá no IPPB, em outros locais também. Por enquanto só no IPPB. Só no IPPB por enquanto. Tá.
Eu queria que você... Eu percebi quando eu fiz uma aula tua que você trabalhou bastante a questão energética nossa. Muitas pessoas, eu percebo, que têm uma visão do yoga como sendo mais um conjunto de técnicas de alongamento ou, vamos dizer entre aspas, de ginástica ou de terapia. Eu respeito tudo isso, mas eu percebo que o yoga ele é muito mais do que um conjunto de técnicas para se alongar. Tem toda uma estrutura espiritual, né, toda uma visão de mundo ou filosofia de vida por trás. E trabalha muito o nosso lado energético. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do yoga, né? O yoga ele vai muito além de posições que as pessoas fazem no tapetinho, né? Tem todo algo muito mais profundo por trás disso. Sim, né? E que infelizmente essa filosofia que existe e que dá suporte a essa técnica que nós chamamos de Hatha Yoga, ela está perdida, ou boa parte dela está perdida. Então eu vou tentar, de uma forma reduzida e de maneira simples, explicar um pouquinho do contexto como essa técnica conhecida como Hatha Yoga surgiu. Na Índia Antiga, aproximadamente uns 5, 6 mil anos atrás, os pequenos povoados que existiam nessa região de florestas densas, que era a Índia Antiga, eles viviam tranquilamente da relação com a natureza. Algo muito semelhante ao que os nossos indígenas ou os indígenas de outros lugares ainda hoje conseguem ter, né, uma relação mais harmônica. Alguns desses que viviam nessas comunidades começaram a perceber que por trás da relação que eles tinham com o meio, existia uma presença ordenadora. Então eles começaram a observar que a chuva caía sempre na mesma época, que tal fruta dava sempre na mesma época, que as flores X, Y, Z floresciam numa mesma época. Então eles começaram a perceber que existia uma força, entre aspas, um poder que ordenava e regulava as relações de tudo e de todos. Esses caras, num primeiro momento, pela própria comunidade, foram chamados, na língua sânscrita, de Shrámanas, né, que é da onde se derivou o termo xamãs. Shramana significa literalmente aquele que busca a verdade. Então, esses caras que estavam buscando a verdade, que verdade era essa? É de saber quem é essa força, de onde vem essa força que regula tudo. Hoje, aqui, de maneira simplista, a gente chama Deus. Pode chamar consciência, Brahman, Allah, o nome que quiser dar. Mas eles chamavam de Shakti, literalmente força ou poder. Buscando entender a relação dessa energia com o meio, eles começaram a perceber que o corpo humano, apesar de ser o mais propício para o desenvolvimento espiritual, era o que apresentava a maior desordem energética. Como eles pensaram? Como um corpo menos preparado, como por exemplo o de uma flor, de um animal, conseguia ter uma relação mais harmônica com o meio do que o corpo humano, que supostamente é o que tem o potencial mais aberto para o desenvolvimento da espiritualidade. Então eles começaram a perceber que a maneira como a gente se relaciona com o meio é que gera essas turbulências, é que gera essas desordens no nosso campo energético. Então eles perceberam o seguinte: se a energia que regula tudo vem da Terra, então a relação que a Terra tem com o meio ambiente que a cerca, ou seja, as estrelas, o Sol e a Lua, deve ser harmoniosa, porque se a energia que está emanando é harmoniosa, a relação deve ser harmoniosa. Se a minha relação com o planeta não está legal, eu não consigo fazer isso direito, a minha energia vai refletir isso. Né? Então eles buscaram estudar, ponderar sobre como seria essa relação do ser consciência, que é o planeta Terra, com o meio ambiente imediato deles, o Sol e a Lua. Então, o que o Sol e a Terra têm de relação? Um ano inteiro, né? Um ciclo de 365 dias, onde a gente tem inverno, verão, né? Tem as estações do ano, e dentro dessas mudanças de estações, tem N situações que mudam a natureza da Terra. E no ciclo lunar menor, 28 dias, também a gente tem várias relações com a Terra de maneira intensa, as marés, a colheita, todas essas coisas que os povos antigos ainda hoje utilizam para fazer
por exemplo, a melhor época de colheita, né? Tem toda essa relação. Então eles começaram a tentar achar uma correlação disso com a nossa relação com o meio ambiente. Então eles começaram a pensar assim: o que o Sol proporciona? A energia do Sol representa a oportunidade de eu enxergar as coisas, ou seja, de me mostrar um contexto ou a circunstância. E o que a energia da Lua nos dá? A energia da Lua, né, na analogia, representa o seguinte: a Lua ela brilha, mas não tem o mesmo brilho que o Sol. Ela produz penumbra. E é na penumbra, na sombra, que eu posso confundir um objeto com outro. Então, nessa, entre aspas, confusão, o que eu faço? Eu vejo uma corda e acho que é uma cobra. Não tem cobra, né? Tem uma corda. Mas, ao imaginar, eu fico com medo, minhas emoções afloram, eu fico turbulento. Então, a energia da Lua é aquela que, na tradição do yoga, representa a ligação emocional que eu desenvolvo com as coisas. O Sol mostra as coisas como são. A Lua, entre aspas, me engana, fazendo com que eu me ligue emocionalmente àquilo que eu estou vendo. Percebendo isso, esses primeiros yogis começaram a tentar regular a relação, fazendo com que as pessoas entendessem, primeiro, a circunstância onde elas estão inseridas, o meio ambiente onde elas vivem, e por que dentro dessa relação com o meio ambiente elas se ligam emocionalmente, ou pelo gosto, ou pelo desgosto, criando os julgamentos de certo, errado, bem, mal, feio, belo, que é o que, de maneira geral, produz as turbulências do nosso campo energético. Porque essas ligações de bem, mal, certo, errado, essas coisas todas, vão gerando pouco a pouco em nós modelos, paradigmas, que vão limitando a forma como a gente percebe o mundo ao nosso redor. O Sol ilumina tudo da mesma forma. A energia do Sol, representando então a consciência divina, ilumina tudo da mesma forma. A Lua, representando a nossa consciência individualizada, julga, separa, segrega. Então, eles chegando ao núcleo desse ensinamento, né, desse conhecimento, melhor dizendo, eles resolveram então dizer que a energia do Sol tem na síntese da sua expressão o Bija Mantra, a energia sonora, vamos colocar assim, de Ham. E a energia da Lua tem como sua essência o Bija Mantra Tam. Daí surgiu aquilo que a gente chama de Hatha Yoga. Hatha como síntese de Ham e Tam. Então, mais do que asanas, mais do que posições corporais, o Hatha Yoga está direcionado a fazer com que a gente tenha mais percepção das circunstâncias em que a gente está inserido e de como eu consigo me liberar das projeções emocionais que eu faço com tudo que está relacionado. Em resumo, é isso. E isso tudo, que é muito interessante que você colocou, acaba de forma direta se refletindo, porque você equilibrando, você lidando melhor com o teu lado emocional, com as tuas relações, isso vai se refletir no lado energético. Sim, porque uma outra coisa que esses yogis fizeram no princípio do desenvolvimento dessa técnica chamada Hatha Yoga, que é apoiada por uma filosofia, né, eles começaram a perceber, através de leituras clarividentes, a expressão do próprio campo. E aquilo que hoje aqui no Ocidente a gente chama de meridianos, nadis ou canais de energia, eles começaram a perceber que vertiam não só o pulso daquilo que a gente chama de prana ou energia vital, mas também uma tendência emocional específica. Então, para o yogi, né, tem que se deixar muito claro, para a tradição do yoga, cada canal de energia representa uma variação emocional possível. Tá? De ordem ou de desordem, não importa, mas é uma variação emocional possível. E o yogi observa aquilo que nós chamamos de chakras, ou centros de energia, como sendo um modulador para a expressão de determinadas variações emocionais. Um exemplo bem simples, porque infelizmente o tempo é curto, é o chakra básico, que de maneira geral as pessoas associam a matéria, ao peso, né, a coisa da ligação mais grosseira, né, o animal. O yogi não vê dessa forma.
ele é dito, né, nas escrituras, que ele possui 4 pétalas. Essas pétalas são só alegorias, porque elas, em verdade, representam os canais de energia. Então, de forma mais prática, o chakra básico, que fica no períneo, representaria a conjunção de 4 canais de energia, que por eles fluem ou vertem as seguintes variações. Uma, a de fazer com que a gente tenha a possibilidade de ser feliz sem motivo. Sabe quando você acorda bem? Você acorda bem, não sabe o motivo? Você simplesmente está feliz por estar feliz? Isso é um indicativo de que o seu chakra básico, na tradição do yoga, segundo a visão do yoga, que o seu chakra básico está funcionando, uma das pétalas pelo menos está funcionando bem. Uma outra pétala é aquela que faz com que a gente tenha a possibilidade de ter felicidade espontânea. Quando você passa na rua e vê uma criança sorrindo, você vê um bebezinho, você vê um olhar de um ancião e você se preenche de um sentimento. Isso também é um indicativo de que o chakra básico está ativo. A outra felicidade que advém do chakra básico é aquela que a gente conquista quando, por exemplo, vence um desafio. Aquele problema que estava, né, nos pegando e a gente passa por cima dele, vê uma sensação de preenchimento com força. E a última pétala é aquela que nos verte, na minha opinião é a mais importante, que nos verte a felicidade oriunda do contato espiritual. Tá? E aí eu não estou falando de nenhuma denominação espiritual em específica, mas se você fez uma oração singela e você se sentiu bem, né, surgiu a felicidade, se você fez um mantra, se você fez uma prática de Hatha Yoga, se você foi na gira de Umbanda, se você foi em qualquer lugar e a lembrança dessa sua ligação espiritual te preenche, isso é indicativo de que o seu chakra básico está funcionando. E esse chakra, ele também capta energia da Terra? Ele capta a energia da Terra, mas o que é a energia da Terra, segundo a tradição do Yoga? É essa energia que ordena tudo. Porque a energia da Terra é literalmente a energia da natureza. E se você observar a energia da natureza, se o homem deixa de atuar sobre a energia da natureza, gerando então desordem no meio natural, de maneira relativamente rápida, a natureza põe ordem de novo no processo. Há uns 2 anos, se eu não me engano, posso estar falando bobagem sobre a data, mas houve aquele vazamento de óleo muito grande no Golfo do México, nos Estados Unidos. Vazou muito óleo. 1 mês depois que foi estancado o vazamento, a própria natureza deu conta da limpeza de mais de 80% desse vazamento. 1 mês depois. Foi algo muito rápido, a natureza fez o processo de ordem acontecer. E isso a gente pode ter, para quem talvez não acredite no que eu estou falando, pondera observando o próprio funcionamento do corpo. A gente enche o corpo de tranqueira, se alimenta mal, tem hábitos ruins, mas as células do corpo estão constantemente buscando ordem. O tempo inteiro o corpo está buscando ordenação. Então, para o yoga, essa energia da natureza, ou energia da terra, é sempre fonte de ordem. Por isso que as técnicas de Hatha Yoga visam muito a captura ou uma melhor percepção dessa energia da natureza, para que ela, de maneira lúcida, produza essa harmonia no campo energético. Puxa, gente, a aula está maravilhosa, mas estamos nos minutos finais. Então, eu quero reservar esses minutos